Bom, e a Polícia Federal já sabia que o Daniel Vorcaro usava o bloco de notas do celular para tratar de assuntos sensíveis. Isso já tinha sido revelado em outras etapas da investigação. E agora novos arquivos apagados foram recuperados pelos investigadores. Numa das anotações, o Vorcaro afirma ter recebido informações confidenciais de pessoas ligadas ao Banco Central sobre o avanço de investigações envolvendo o Banco Master. O texto também cita nomes que, segundo a Polícia Federal, podem ser referências ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, o Paulo Gonet. Em outro trecho, recuperado pela Polícia Federal, o ex-banqueiro afirma que era preciso bloquear essas sacanagens para evitar medidas que pudessem prejudicar o Banco Master. Segundo a investigação, as anotações foram apagadas poucos minutos depois de serem escritas e só foram recuperadas durante a extração dos dados do aparelho. E tem também, consta aquela comunicação que está circulando aí nas redes sociais, em que o Daniel Vorcaro deixa muito claro o poder que ele tinha, né, a entrada que ele tinha no Executivo Federal. Né? Lembrando, acho que o Rafael tinha citado aí que o Guido Mantega conseguiu reuniões com o Lula, reuniões fora da agenda, o Lula chegou a dar conselho para o Daniel Vorcaro, com o Gabriel Galípolo já indicado à presidência do Banco Central ali participando do encontro. Olha, não vende para o BTG Pactual não, porque olha, vai mudar a presidência do Banco Central, o Gabriel Galípolo está aqui. É inacreditável o que a gente tem no Brasil. Lula Master uma vez mais. E tem uma outra mensagem também, não sei se a gente vai mostrar, mas que toda cara, né, óbvio assim, se você conseguir interpretar ali, que ele estava preparando também nesse bloco de notas para o Alexandre de Moraes. O que mostra ali que o Brasil já é uma ditadura, né? O grande vai entrar para a história, aquela rasgação de seda, né, elogiando ali o tirano, né? Veja, Lacombe, em primeiro lugar, sobre a questão anterior que a Ludmila já falou, eu acho que tem toda a pinta de tentativa de obstrução de justiça. Né? Eu não sou da área, né? A Ludmila foi cautelosa em falar que, obviamente, é legal ele convocar de volta, né? Com pretexto ridículo que for, mas está parecendo que, na prática, é uma tentativa de obstrução de justiça, tanto é que houve pressão em cima do delegado que cuidava do caso do INSS, estava chegando perto do Lulinha, né? Então, a turma da esquerda não quer que investigue nada, nada. Foi contra a CPI do Master, conseguiu, com pressão no STF, impedir a prorrogação da CPMI do INSS, eles não querem que investigue nada. Agora, o que essas notas mostram, a recuperação das notas, além do teor das mensagens, né, é também, Lacombe, talvez que a gente não precisa de uma delação premiada, porque o Vorcaro já mudou uma vez mais de advogado, vai tentar a terceira vez a delação, mas a Polícia Federal tem em seu poder material suficiente investigar os telefones, os vários, né, telefones, e com isso montar ali o cronograma todo do crime. Eu venho repetindo isso e vou dizer uma vez mais, nós já temos matéria suficiente para, se o Brasil fosse um país sério, Alexandre de Moraes estar afastado do STF, provavelmente com uma prisão preventiva, porque ele sim tem poder para obstruir justiça. Ele já tinha que ser réu no inquérito, nem isso ele é. Ele continua no STF, tomando decisões, agora vai decidir o destino do Bolsonaro. Se vai ou não ficar na domiciliar ou volta para Papudinha. Quer dizer, esse sujeito não tem mais condição de decidir nada. Nós já sabemos do contrato de 129 milhões, o outro ali que estava pronto na gaveta de 50 milhões, caso o banco fosse vendido a tempo, mas o conselheiro Luiz Inácio Lula da Silva entrou em campo. Não vende não, que a gente vai mudar o comando do Banco Central. Isso é Brasil, né? Então nós temos insumos suficientes para indiciar um monte de figurões aí. Né? No caso do Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, talvez até uma prisão também preventiva, por estar tentando obstruir a justiça com essas mudanças. Agora, quem tem coragem para isso? Aí é pedir demais, talvez, do André Mendonça? Talvez seja, não sei. Rafael, como explicar para os libertários não brasileiros, os estrangeiros, que a gente teve uma situação desse tipo, assim, uma reunião fora da agenda oficial do presidente da República, com a participação de um indicado para a presidência do Banco Central, um banqueiro, com quem ocupa ali a cadeira de presidente, dando conselhos
a este banqueiro. Cara, como é que a gente consegue explicar isso? Porque, sim, concordamos todos aqui de que o Estado não é a solução dos problemas, muito pelo contrário, ele é a causa da maior parte deles, mas isso que a gente tem no Brasil extrapola toda a visão mais abjeta do que é o Estado. Uhum. Olha, eu desejo para todo mundo a experiência extremamente divertida que é tentar explicar Brasil para um estrangeiro. É muito, especialmente um europeu, assim, é fascinante. Você vai explicando tudo e vendo a cara de absoluta confusão deles. Eles acham que você está de sacanagem, que você está inventando. Não, é isso aí mesmo. Mas, assim, eu acho que explicar isso para os libertários do mundo não surpreende-lhes muito. Eu acho que eles até gostam de ver, não que isso esteja acontecendo, mas eles gostam de ver isso sendo escancarado, para as pessoas conseguirem ver que é assim mesmo, né? É muito instrutivo. Tem uma coisa que eu aprendi na vida que, assim, só existem duas formas de você aprender alguma coisa, né? Repetição e trauma. Então, assim, a gente repetiu, né? Tá sendo repetido há décadas, que é isso. Aí a pessoa insiste em votar, insiste em eleger esse pessoal, tá bom, né? Aí você deixa acontecer. Bom, deixa não, né? Mas fazer o quê? Acontece. Aí você vai pro sujeito depois que aconteceu e fala, bom, e aí, o que você aprendeu com isso? Agora que você viu. Agora que você tá vendo que é assim, que é isso que eles estão fazendo, aprendeu a sua lição agora? Não sei, aí a gente vai ver. Eu acho que a maior parte dos eleitores de esquerda não, mas é possível que algumas pessoas aí tenham um momento de revelação nisso. Mas voltando para uma coisa que o Consta falou mais cedo, isso vem de poder de governo, né? Que é uma coisa que as pessoas precisam entender, que, assim, a esquerda não entende, mas existe uma inocência, muitas vezes, nas pessoas de direita, de achar que, pô, se a gente tiver pessoas boas, né, com um grande poder governamental, aí as coisas vão acontecer, elas vão funcionar. Quer dizer, o problema não é que tem um banco central que diz como é que os bancos vão funcionar. O problema não é que tem... Não. O problema é que a gente precisa ter boas pessoas lá em cima. Pois bem, toda vez que você tem um poder governamental, por exemplo, o poder do Banco Central de dizer quem que vai poder comprar um banco ou não, que é um dos motivos dessas reuniões com o Lula terem acontecido, né? O Banco Central pode vetar uma compra, ele pode falar, um banco vai comprar outro, o Banco Central pode falar não. Ou então ele pode regulamentar tudo que vai acontecer no setor, né? Isso vai se tornar um produto. Se você tem, por exemplo, o BRB, que era o banco lá do Distrito Federal, que agora está explodido, falido, voando, quicando, mesmo que é um banco grande, ele pode fazer também grandes cagadas. Ele também pode pegar uma grande quantidade de dinheiro e investir num banco que é um esquema de pirâmide e explodir aquilo tudo e depois ainda tentar cometer a insanidade de querer comprar esse banco. Teve essa discussão, Por quê? Porque se você tem políticos que podem decidir coisas, eles vão ser comprados e vendidos. Isso vai virar um produto. Tá na natureza de como as coisas funcionam. Quando você tá na natureza da corrupção natural do homem, que a gente não é perfeito, fazer o quê, né? Você tem esse poder de regular um banco ou de qualquer empresa, assim, de falar, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Vai ter alguém que vai assumir isso. Quem assumir isso e usar isso pro mal, vai ter uma vantagem, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar poder político, ele vai ascender na cadeia política. Quem usar isso pro bem, fizer tudo bonitinho, organizar tudo legalzinho, dizer não para quem tem poder, falar, não sei lá, não, porque não é um bom negócio. Esse cara não só não vai subir, porque ele não vai ter vantagem, ele pode ser punido por isso. Porque ele não está ajudando os amigos, porque ele não está fazendo as coisas que são politicamente mais lucrativas no longo prazo, de populismo, ele vai ser prejudicado. Então a tendência, no longo prazo, vai ser que você vai ter pessoas ruins nesses lugares. Então quando a gente vai lá e defende, a gente não, né, mas quando pessoas, e eu lamento que eu vejo as pessoas de direita dizendo isso, não, mas é que tem que ter estatal, tem que ter, poxa, mas tem que ter um banco público que é estratégico. Pois bem, eventualmente isso vai cair na mão do seu inimigo. E tem uma lição muito profunda de direito, de legislação, mas que também é para a sociedade, governo, tudo, né? Não defenda alguma coisa que você não gostaria de ver caindo na mão do seu pior inimigo. Porque uma hora vai cair na mão de alguém que você odeia e de alguém que odeia você, e ele vai usar isso contra você, e é isso que a gente está vendo agora. Né, a gente tem o particular desse escândalo do Master, que é o Vorcaro, que é uma figura tosca, e aliás já entro nisso, mas a gente tem o particular desse caso. Agora, o conceito é a mesma coisa que a gente já viu em vários outros escândalos. Alguém do governo estava disposto a se vender e estava indo atrás, inclusive. Tinha gente no setor privado que estava querendo vantagem, a fome encontrou a vontade de comer e saiu o negócio. E a gente agora está pagando a conta. Os moradores do Distrito Federal, quem tinha dinheiro também no banco BRB, está pagando a conta agora, porque explodiu por causa disso.
quem tomou ferro no FGC está pagando a conta disso, e no fim das contas todo mundo está pagando a conta disso, porque agora o fundo de garantia vai ter que ser reconstituído, né, porque ele é dos bancos, então os bancos reconstituíram. Quem somos os clientes dos bancos? Bom, nós, quer dizer, eu ia dizer nós, mas não, porque todo mundo aqui, aqui no 4x4 já saiu do Brasil, mas quem ficou no Brasil vai pagar a conta disso de uma forma ou outra. E, voltando ao ponto que eu falei lá atrás, uma outra coisa que eu acho fascinante do Master, esse escândalo todo, é que, assim, senhores, esse Evorkar, ele é um simplório. Gente, olha o quão simples, o quão tosco é fazer um esquema desses. Porque às vezes a gente vê aquelas coisas de filme e imagina, nossa, tem que ser, nossa, vai ter uma offshore dentro de outra offshore, com um negócio não sei o que, com uma conta secreta, com códigos e com... Não! O cara tinha um CNPJ de um banco que era um esquema de pirâmide, pagava festinha com mulher, com bebida, para político, pagava Disney, pagava show da Taylor Swift. Se eu pedisse para uma criança de 11, 12 anos de idade, falasse assim, ó, tem uma ideia de um esquema de corrupção assim, ela ia desenhar um negócio mais ou menos assim. Isso aí é uma coisa assim tosca, é um esquema simples, é um esquema bobo. E você vê que as pessoas envolvidas também são simplórias nisso. O plano do Toffoli para fundar isso era assim, eu vou pegar o caso para mim e sentar em cima. Esse é o grande plano genial maligno que esse cérebro limitado desse simplório conseguiu crescer. Então, assim, é uma coisa que eu lamento que acontece, mas é um momento para a gente como sociedade pensar assim, nós fomos roubados por gente tosca, por gente simples, por gente que montou um esquema, assim, bobinho de dinheiro, de propina, de mulher, de bebida... e de vamos colocar isso tudo num banco estatal para comprar no fim das contas, e sumiu e a gente vai fingir que não aconteceu. Então, assim, quando você tem grandes poderes governamentais, eles vão acabar na mão das piores pessoas disponíveis da sociedade, eles vão usar isso para acabar no que a gente está aqui agora. Esse caso do Master agora é um exemplo disso, mas se não mudar, a gente vai daqui 5 anos aqui discutindo outro caso, que é mais ou menos a mesma coisa, porque vamos combinar que também a Lava Jato não foi uma coisa tão muito diferente disso também. E aí assim vai. A gente pode voltar para casos lá atrás, dos anos 90, de quando era moleque ainda, que você olha e fala, cara, a gente é mais ou menos a mesma estrutura. Então fica a lição aí pro pessoal, vamos ver se o pessoal agora aprende. É porque tem essa questão, primeiro a impunidade, né, que acaba gerando mais crime, essa sensação de que eu posso fazer de qualquer maneira, porque se pegarem alguma coisa eu vou dar um jeito, porque tá todo mundo comigo, comprei todo mundo. Sérgio Cabral, né? Tá solto, Laco. Sim. Sérgio Cabral tá solto. E o eleitor, não sei, desavisado, que não se informa, ou ignora, o ignorante, ou de alguma forma também achando que está se beneficiando disso tudo. É um esquema, né, do qual a gente tem que se livrar e não dá para continuar nisso. Deixa eu ler alguns superchats aqui. Desculpa te interromper nisso, Lacomé, mas tem um ponto que as pessoas precisam entender. Não é que o eleitor... A gente precisa parar de tratar o eleitor como uma vítima. Hoje você não pode dizer que você é desinformado. Não dá. Dava pra você dizer em 1997 que você era desinformado? Dava. Agora hoje você pega um celular e você busca. As pessoas sabem desses esquemas. As pessoas sabem. Quem vota no Lula sabe que é isso. Quem vota nesses bandidos de centrão também. A gente estava falando agora há pouco do Alcolumbre. Depois teve também o pagamento por Mota. Teve um monte de... Esse pessoal do centrão. Quem vota nele sabe. Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira tá em Ibiza descansando com várias denúncias. O eleitor dele, vamos pegar o eleitor dele e falar, cara, na moral, você pode falar aqui sincero. Você sabe que ele é sujo, né? Ele vai falar, eu sei. Eles sabem, a população sabe. É só que o eleitor médio, o cara que tá ali no meio, vamos lembrar que aí mais de metade dos brasileiros ganham menos de R$3.500 por mês, ele fala, olha, gente, é todo mundo bandido, a questão é onde é que eu saio ganhando alguma coisa. Vai ter alguém lá roubando. Agora, assim, alguém vai prometer uma bolsa pra mim? Vai prometer uma picanha? Vai prometer um churrasquinho? Vai prometer uma cervejinha? Pronto, tá bom. Então, pra mim já tá bom, eu voto nesse cara e ele aceita isso. Então, enquanto continuar essa cultura de, eu acho aceitável isso, a gente pode mudar os CPFs, pode mudar os nomes, mas o tipo do personagem vai ser a mesma coisa, a gente vai estar aqui 10 anos falando a mesma coisa. Nesse sentido que eu citei a cumplicidade. Esse eleitor, ele é cúmplice disso. Ele está esperando também... ele não está esperando degustação de uísque, nem festinhas com meninas, nem charuto, mas ele está esperando uma porcaria de uma bolsa, as migalhinhas que ele acha realmente que para ele são essenciais, porque não haveria outro caminho, quando a gente sabe muito bem que existe, né?
Não é por aí que o Brasil vai andar com esse Estado enorme, tutor, né, pretensamente tutor, né, cuidador de todo mundo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso não tem como dar certo. Nunca deu certo. E só uma correção, nem o CPF muda, né? Porque, como eu disse, são reincidentes, ele está discutindo os mesmos nomes, né? O Delúbio Soares está de volta, né? O Dirceu vai ser candidato ao deputado, o Sarney foi aprovado agora R$1 milhão da Lei Rouanet para fazer uma história em quadrinhos do Bigodudo. E olha, era só pegar copy and paste do super bigode da Venezuela, já tem o super bigode lá do Maduro, né? Dá um copy and paste. Então, assim, são os mesmos personagens, nem isso muda no Brasil.